Bom, pessoal, vou começar mais uma aula aqui, que a gente vai mudar um pouco a roupa do que a gente vem falando, né? A gente estava falando muito de leis de Newton e dinâmica, cinemática e tal. E o que a gente vai fazer agora é entrar num outro assunto, tem tudo a ver com o anterior, mas já é um pouco mais sofisticado, que é tratar as coisas do ponto de vista da energia, tá? Então a gente vai falar desse negócio aí. E aí a primeira pergunta que surge é: o que é essa tal da energia? Opa, difícil de fazer um G aqui. O que é energia, gente? Né? Então, assim, energia é um termo bastante complexo da gente. A gente sabe o que é, mas é difícil da gente dizer de uma forma bem colocada, né? Uma definição concreta para energia. Eu gosto de uma definição que ela acontece em termos da capacidade que a gente tem de lidar com a energia e não exatamente do que é energia. Eu vou até colar aqui para vocês, né? Então, a energia pode ser transformada de um tipo para outro e transferida de um sistema físico para outro. Porém, em um sistema fechado, sem dissipação de energia, a quantidade total de energia do sistema é sempre a mesma, ou seja, a energia é conservada, tá? Então, energia é um termo muito extenso e, em geral, ele é mal discutido. Então, falta essa definição clara do que ele significa, tá? Tecnicamente, a gente pode pensar em energia como sendo um número, né? Então, ela é uma grandeza escalar, tá? Descrita em unidades, então colocar entre chaves significa unidade, escrita em termos de joules, né? A unidade de energia, e ela pode ser convertida de um tipo para outro, né? Então, suponha que eu tenho um sistema que tem um dado tipo de energia, energia A, e aí eu posso converter essa energia para um outro tipo, energia B, e vou converter essa energia B para um outro tipo. Então eu sempre posso fazer essas conversões, tá? Inclusive, existe a possibilidade da gente converter entre os vários tipos, tá? Certo? E aí, se por algum motivo não, né? Se esse sistema ele for um sistema fechado, ou seja, toda a energia está contida, é o que a gente quer dizer aí com a energia, ela é conservada, tá? Então, não sei por que não grifou, mas a energia então ela é conservada, porque ela está aqui dentro. Se esse sistema for dissipativo, então o que acontece é que, deixa eu ver se eu consigo pegar só a caixinha, acho que não. O que acontece é que em sistemas dissipativos, opa, não era isso que eu ia fazer. Em sistemas dissipativos, eu analiso somente uma parte desse sistema. Então, por exemplo, assim, sei lá, deixa eu tentar crescer isso para cá. Então, notem que parte da energia pode ser perdida, né, sendo transformada de um modo para outro. Então, suponha que a energia A ela seja, sei lá, a energia química de um combustível, tá? A energia C aqui é a energia cinética que esse combustível é utilizado para fazer um carro se movimentar. Então, a ideia é que eu quero converter essa energia química em energia cinética, ou seja, queimo combustível, converto em energia e ando no meu carro. Mas boa parte da energia da combustão é perdida na forma de calor. Então, a própria queima do combustível libera calor, então parte dessa energia é perdida.
O carro em movimento, né, o atrito entre as partes do motor, o atrito entre o carro e o ar, o atrito entre os pneus do carro e o asfalto também liberam energia na forma de calor, né? Então, existem outras formas de energia que a gente pode colocar, por exemplo, o som. É uma forma de energia, energia sonora. Então, se a gente de alguma forma conseguisse encapsular tudo, né, todas as perdas, ou seja, estou com um sistema que é o que a gente chama de sistema fechado, por mais que as partes localizadas possam ter dissipação, mas o sistema como um todo é fechado, a energia está ali dentro do sistema. Então, se eu somar tudo que eu tinha de energia no começo, eu tenho de energia no final. E essa ideia de conservação de energia, ela é uma propriedade universal de sistemas físicos, né? Essa ideia de energia conservada sempre para sistemas fechados. E ela é muito importante, né? Porque ela serve até como base para validação de modelo. Então, suponha que você tenha um fenômeno físico que você quer explicar, você gera um modelo, seja um modelo matemático, um modelo qualitativo e tal. E aí, a primeira pergunta que um físico vai fazer para você é: mas no seu modelo é energia conservada? E aí você fala: não, não é. Aí gera uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas por que não é conservado? Então, ou você está perdendo alguma coisa no processo de modelagem, ou o seu modelo está errado, tá? Então, isso é uma quantidade extremamente fundamental em física. Então, a conservação de energia em física é tão importante que ela é aplicada em todas as áreas, né? Não só aqui na mecânica, mas ela é aplicada também na relatividade, na mecânica quântica, eletromagnetismo, ótica, dinâmica de fluidos, de forma geral. E é sempre importante porque essa ideia de conservação é o que a gente vai usar muito. É o seguinte: se eu sei quanto que a energia um sistema tinha num certo momento, se esse sistema é conservado, eu sei quanto que ele vai ter no final. Ou seja, a variação da energia é zero. Então, eu chamo isso aqui do princípio de Maquiavel da física, né? Não sei se vocês conhecem Maquiavel. Maquiavel é aquele cara que fala que os fins justificam os meios. Então, suponha que você tem um dado sistema. Vamos continuar com as bolinhas aqui. Sistema S, certo? E aí, você sabe que esse sistema tem uma energia inicial aí, EI. Você pega esse sistema e muda ele de alguma forma, né? Então, você pega, vamos duplicar ele aqui. E aí você vai mudar esse sistema. A mudança do sistema pode ser, por exemplo, você pinta ele de vermelho. Aí depois você pega. Você não sabe o que aconteceu com a energia quando você fez isso, tá? Aí você pega esse cara, duplica de novo. Opa, não era para fazer isso, era para duplicar e não deletar. Continua mexendo com esse sistema, tá? E agora, ao invés de ser só os skins vermelhos, de alguma forma você mexeu com o exterior desse sistema. Você não sabe o que está acontecendo, mas depois que você fez tudo isso, na hora que você vai analisar a última configuração desse sistema, tá? Então, eu tenho aqui a última configuração, né? E aí na última configuração, por exemplo, o que aconteceu apareceram bolinhas aqui, tá? Só uma ideia pitoresca. Por mais que você não saiba o que aconteceu, você pode juntar tudo isso aqui e falar o seguinte: olha, no final, a energia final é tal que energia inicial igual à energia final. Por quê? Por mais que houve várias mudanças, se esse aqui for um sistema fechado, né, então ó, esse aqui é um sistema fechado, a energia está toda contida ali, certo? Eu sei que tudo que eu tinha de energia no começo, por mais que ela possa ter mudado de forma e tal, ela vai ser recuperada no final. Então isso é extremamente importante. Isso está na física associado com simetrias, né? Então, por exemplo, o fato de você do tempo
andar normalmente, de você poder fazer um experimento em locais diferentes, mas sobre as mesmas condições, os resultados seriam os mesmos. Então, tem muita questão de simetria, tá? Agora, como é que eu mudo de um tipo de energia para outro? Como que eu saio da energia A, aí, opa, aqui, e passo para energia B, certo? Ou então, como é que eu mudo a energia de um sistema? Né? Então, como é que eu realizo essa mudança? Tá? E aí, independente do tipo de energia, se é energia mecânica, energia térmica, energia sonora, a mudança ela é sempre feita através de é sempre classificada, categorizada através de um conceito muito importante na física, que é o conceito de trabalho. Trabalho na física significa mudar a energia de um sistema. Tá? Então, se eu realizo o trabalho sobre um sistema, então se eu faço um trabalho sobre um sistema, então eu estou aumentando a energia do sistema. Mas, se, por exemplo, eu deixo o sistema realizar trabalho, né, então vamos colocar assim, ao invés de sobre, agora é o sistema realizando trabalho, sistema realiza. Então eu estou reduzindo, porque para ele realizar o trabalho ele precisa gastar energia, a energia do sistema, tá? Então, ou seja, se eu quero aumentar a energia de um sistema, eu realizo o trabalho sobre ele. Se eu quero diminuir a energia do sistema, então eu deixo que o sistema realize trabalho e aí essa energia ela é convertida, tá? Mas como assim? Suponha que eu queira, eu tenho um recipiente, tá aqui, esse recipiente tem água e eu quero aumentar a energia. Como é que aumenta a energia de um sistema com água? Eu ponho fogo, tá? Beleza? Com isso eu estou aumentando a energia. Nesse caso, eu estou realizando trabalho sobre o sistema. Quem realiza trabalho é o fogo. Então eu estou queimando combustível, eu estou gastando energia. Tá? Então é interessante essa ideia de que quem realiza trabalho gasta. Quem recebe esse trabalho ganha energia. E eu sempre mudo a quantidade de energia de um sistema através da realização do trabalho. Então, se eu realizo, imagina que eu tinha a energia de um sistema EA, mais uma certa quantidade de trabalho. Aí trabalho a gente pode usar a letra tal, usar a letra W. Eu gosto bastante de usar a letra W, vem de work, tá? Então isso aqui é trabalho, certo? Então eu passo a ter uma energia EA', tá? Então eu mudo, tá vendo? Isso é interessante porque trabalho não é energia. Né? Em geral a gente pensa, então trabalho é energia. Não, o trabalho é a transferência de energia. E esse conceito é universal dentro da física. Aqui no exemplo, como é que eu estou transferindo energia? Através do calor, certo? Então, o trabalho mecânico é o calor, né? As famosas calorias que a gente tem por aí, tá? Então, esse conceito de energia ele é bem fundamental para a gente, ele é muito importante e a gente vai sim sempre trabalhar em termos dessa ideia de transferência de energia através do trabalho, tá? E do ponto de vista mecânico, né? Porque aqui a gente está falando na mecânica. Quem que é o trabalho mecânico? O trabalho mecânico ele vai aparecer sempre que, deixa eu colocar um desenho aqui para vocês. Opa,
Dá para aumentar um pouquinho a tela, não diminuir. O trabalho mecânico ele vai acontecer sempre que houver um deslocamento. Ou deslocamento não, deslocamento sob a ação de uma força. Tá? Então pensa aí, eu tenho um bloco, certo? Despreze tudo, atritos e tal. E eu tenho uma força F aqui que está puxando esse cara. Tá vendo que ele vai... Se eu tenho uma força e esse bloco tem uma massa, esse cara vai ser acelerado. Então vai haver uma mudança de velocidade. Então esse cara vai ganhando energia. Né? Nesse caso a gente chama de energia cinética, depois a gente volta a falar disso. Então sempre que houver uma força que leva a um deslocamento, né, ou que reduz um deslocamento, porque eu poderia ter a força puxando para o outro lado, eu tenho realização de trabalho. Então uma forma de definir trabalho é como sendo F, vetor, né, a força, esse produtinho especial aqui, que é o chamado produto escalar, deslocamento. Tá? Então esse é o produto escalar. Ele tem uma coisa que é importante, porque tá vendo que eu estou trabalhando com dois vetores e o resultado disso aqui é um escalar, por isso de produto escalar. Ele fala o seguinte, só vai ser importante para esse deslocamento a componente da força que está puxando o bloco na direção do deslocamento, né? Porque se a gente pode colocar um sistema cartesiano aqui, então tem a direção x, tem a direção y, e está vendo que essa força ela tem duas componentes, uma na direção do deslocamento, um fx, e eu tenho uma na direção perpendicular. Então tá vendo que a componente fy, né, no final das contas, o que ela quer fazer é puxar o bloco para cima. Então ela não ajuda no deslocamento, mas a componente fx sim, ela que tende a puxar o bloco na direção do movimento. Então, a gente acaba traduzindo esse produto escalar como sendo a componente da força na direção do deslocamento. Então, isso passa a ser a componente da força, como o θ está aqui nessa direção, né? Então, fica F cosseno de θ, então a componente da força na direção do deslocamento, x, vezes o módulo desse deslocamento. Então, é comum vocês virem por aí, F de cosseno de θ. E olha que interessante, como isso aqui funciona. Porque suponha que eu tivesse uma situação em que eu tenho deslocamento, D para cá, e eu tenho, né, desse pontinho aqui, e eu tenho a força. Vou até fazer o seguinte, deixa eu copiar isso aqui algumas vezes. Uma, duas, por mais uma aqui, ó, 3. Então, suponha que eu tenho uma força nessa direção. Tá vendo que ela vai ajudar o movimento? Então, ou seja, ela está realizando o trabalho, porque ela está aumentando a energia desse sistema. Suponha agora que eu tenho uma força que está aqui, ó, perpendicular. Né? Esse aqui é o ângulo θ. θ igual a π sobre 2, que é igual a 90 graus, tá? Da força. Tá? Então, qual que é o ângulo entre F e D? O ângulo θ desse cara aqui, ó, é 0 graus. Tá? De tal forma que o cosseno de 0 é 1. Tá? Lembra que o cosseno pode ser, ele só tem valores entre menos 1 e 1. Então qual é o máximo valor que ele pode ter? 1. Então qual é o máximo de trabalho que essa força realiza? Se ela for paralela ao deslocamento. Agora, quando o θ igual aí a π sobre 2, né, 90 graus, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, aqui ó, eu tenho um trabalho que é máximo. Aqui eu tenho um trabalho que é nulo. Né? Ou seja, essa força não realiza trabalho. Mas e se essa força tivesse aqui, por exemplo? F. Está vendo que o ângulo entre elas é π, né? 180 graus. De tal forma que, né, θ igual a π e o cosseno de π é menos 1.
Essa aqui ela também realiza um monte de trabalho. Mas esse trabalho aqui, ele é negativo. Por quê? O carinha está tentando ir para um lado e ele está puxando para o outro. Tá vendo? Então o trabalho negativo, menor do que zero, ó, esse aqui é maior do que zero, esse é zero, esse aqui é menor do que zero. Ele vai tender a retirar energia. Então esse aqui eu forneço, ele fornece energia. Esse aqui não faz nada. Esse aqui retira energia. É como se nesse caso aqui o bloco, o carinha aqui, o pontinho que estivesse puxando, né? Então ele está gastando a sua energia para puxar quem o está puxando, né? Porque se tem uma força, eu tenho alguém fazendo essa força, tá? Então é como se o bloquinho estivesse puxando, a gente pode pensar desse jeito. Então é aquela ideia de realizar força, trabalho sobre e deixar que o sistema realize trabalho. Então é bastante importante a gente ter essa noção, né, de que o trabalho ele depende aí da direção da força, tá? Então isso é bem importante, beleza? E a gente sempre vai trabalhar em termos desse conceito de dar energia e retirar energia, beleza? Então, por hora é só isso, depois a gente volta a alguns casos mais específicos, certo? De tipos de trabalho, por exemplo, trabalho gravitacional, que são bastante importantes aí para a nossa análise e que a gente tira bastante informações, porque depois que eu trabalhar com o trabalho, a gente consegue obter informações sobre a energia em si. E é possível usar a energia, né, nessa ideia do Maquiavel, que eu comecei a falar do Maquiavel e não terminei. Maquiavel é aquele cara que fala que os fins justificam os meios. Porque não me importa o que aconteceu no meio. Eu posso descrever o sistema em termos das energias no começo e no final, se esse sistema for conservativo. Tá bom? Então essa só para fechar. É por isso que eu falei no começo da aula do Maquiavel. Beleza?